Olá, bem-vinda ao canal e a mais um vídeo. Hoje vamos falar sobre tralha e como é que nos podemos livrar dela. Na verdade, este vídeo não é um vídeo de motivação só para ti que estás aí desse lado. Não, é também de motivação para mim. Isto porque eu tenho assim uma grande tendência a guardar coisas, a pensar que eventualmente no futuro me vão poder ser úteis, mas na verdade a maior parte das vezes não são. Mas mesmo quando nós percebemos que estamos a acumular demasiado, que temos a casa cheia de objetos que não são nem úteis nem funcionais, mesmo nessas situações, nem sempre é fácil entrarmos em ação, darmos aquele primeiro passo para destralhar a casa e a nossa vida. E não é um processo fácil, porque muitas vezes não temos cabeça para estar a pensar naquilo que temos a mais em casa. Às vezes precisamos, se calhar, só assim de um pequeno empurrão. No meu caso, o que me impulsionou a começar a destralhar e a ter menos tralha em casa foram dois momentos em especial. O primeiro deles foi a pandemia e o segundo foi a mudança de casa. E a mudança de casa efetivamente ajudou-me bastante a perceber que nós tínhamos muita coisa, tanto guardada como em cima dos objetos, e consegui ir reduzindo esses objetos e realmente foi bastante importante. No entanto, a verdade é que nós não precisamos de um momento especial ou de um momento único na vida para começar a fazer o destralho. Isto, claro, se te sentires que os objetos que tens em casa te atrapalham a vida, que em vez de serem funcionais e práticos e ajudarem-te no dia-a-dia, só te estão a atrapalhar e a levar, por exemplo, mais tempo a limpar o pó ou a fazer a limpeza da casa. Pensar em destralhar pode ser assim algo confuso. Primeiro porque podemos não saber bem por onde começar, porque a tarefa pode nos parecer assim demasiado avassaladora, mas por outro lado podemos também nem sequer saber muito bem definir ou definir o que é tralha. Então, o que é tralha? Para mim, tralha são todos aqueles objetos que nós temos em casa, muitas vezes duplicados ou triplicados, ou seja, em vez de ter um objeto igual, temos 3 ou 4 ou 5, e que, em vez de nos facilitarem a vida, só nos atrapalham. Isto porque nós não lhes damos o uso que poderíamos dar, porque não precisamos, lá está, porque é tralha, porque é algo a mais que não se torna funcional e que nós não utilizamos no dia-a-dia. Há N categorias para aquilo que nós podemos considerar tralha e há uma grande tendência a acumular alguns objetos. Acho que umas pessoas se calhar têm tendência para acumular mais uns, outros para acumular outros, mas, por exemplo, pensando assim, de repente, em algumas das categorias, o que é que nós podemos acumular e ter como tralha? Podemos ter louça, sejam copos, sejam pratos, sejam travessas. Muitas vezes temos em demasiado número e que só ocupam espaço nos armários e que nós não os utilizamos, mas estão lá guardados porque pensamos que sim, algum dia vamos utilizar aqueles pratos. A mesma coisa se passa com revistas. Quantas revistas de culinária tens? Eu tenho imensas e confesso, não as vejo há anos e nem sei muito bem o que fazer com elas. Tenho pena de me desfazer delas, no entanto, é verdade, eu não vou lá pesquisar nenhuma receita há muito tempo. Outra coisa que nós também podemos acumular, ter a mais, são brinquedos ou então peluches. Os brinquedos cá em casa já estão assim mais ou menos controlados, mas há muitos peluches que os meus filhos não se querem desfazer. Antes tinham-os à vista, no entanto, por causa dos problemas de alergias que tanto um como o outro têm, não é propriamente uma opção. E então, o que é que fizemos aqui na altura da mudança? Estão num cesto dentro dos guarda-fatos de cada um, escondidos, estão lá, não atrapalham, porque limitei a que os peluches pudessem só estar naquele cesto e estão lá assim escondidos. Mas a verdade é que nós podemos acumular muitos, tanto brinquedos
como peluche. Outra coisa que nós também temos uma grande tendência, ou que podemos ter uma grande tendência para acumular, são panos da cozinha ou panos de limpeza. Quantos panos de limpeza tu tens? Eu tenho uma gaveta cheia e depois ainda tenho outra com mais panos que depois, quando os panos uns vão para lavar, eu vou pondo para a gaveta de cima os panos. A verdade é que eu acho que nunca os utilizo a todos, mesmo pondo-os com muita frequência para lavar. Se preciso deles todos? Não preciso. Outra coisa que nós também podemos considerar que acumulamos são objetos de decoração. Muitas vezes temos demasiados objetos de decoração em cima dos móveis ou então mesmo guardados dentro dos móveis para eventualmente quando quisermos mudar aquela jarra ou aquela moldura por outra. Ainda outro dia eu andava à procura de algo que eu queria colocar em cima de um dos móveis e fui à cave, porque na cave ainda tenho algumas caixas com coisas da outra casa, e andava à procura e apercebi-me da quantidade de porta-velas que eu tinha e que estão lá guardadas, que eu não senti falta durante estes meses todos e de certeza absoluta que não irei sentir, e no entanto eu tenho-os lá. Para quê? Não sei. Provavelmente vou pegar neles, vou colocar numa caixinha e vou dá-los. Outra categoria que também pode chegar a ser considerada tralha, se for guardado em excesso, são recordações das crianças. Quem tem miúdos sabe perfeitamente a quantidade de desenhos que se vão acumulando, porque nós não queremos deitar nenhum fora, mas a verdade então, se tiverem assim crianças com uma tendência mais criativa ou mais artística, há desenhos e trabalhos manuais que se acumulam por todo lado, que chega a uma altura que nós já não sabemos por onde nos virar com tantos desenhos. Outro caso de algo que também há uma tendência a acumular é objetos de maquilhagem. Eu não sofro deste mal, não uso maquilhagem, portanto não tenho este problema. Provavelmente se usasse teria também, mas sei que há uma tendência para se guardar pincéis, batons, rímel, que muitas vezes até já não estão propriamente em condições ou que falta só um bocadinho nada para acabar, mas que se vai guardando, que se vai na esperança de daqui a uns tempos eu utilizo, mas depois acabamos por não utilizar porque temos um novo e vamos usar o novo em vez de usar aquele que estava guardado. E agora que já vimos o que é tralha ou o que pode ser tralha se tivermos num número muito excessivo, vamos então perceber como dar início ao processo e como podemos fazer para nos livrarmos então dessa tralha. O ideal será, primeiro de tudo, dares assim um passo atrás e olhares para a tua casa e tentares perceber quais são as divisões da casa que precisam mais da tua atenção. E então começares por aí. Quando decidires isso, é importante a seguir perceber o tempo que tens para o destralho. Isto porquê? Porque é importante que consigas levar o processo de fio a pavio, ou seja, se hoje te decidiste a destralhar, seja uma divisão da casa, seja apenas uma zona da tua casa, é importante que o consigas fazer de uma ponta à outra. Isto para quê? Para evitar que depois fiques, por exemplo, com um monte de revistas no meio da sala que se calhar até estavam guardadas dentro de um armário, mas depois acabam por te atrapalhar mais, porque estão ali assim no meio da sala, porque não tiveste tempo para decidir depois se as vais deitar fora ou se as vais doar a uma instituição. Portanto, eu acho que verificar o tempo disponível é muito importante para conseguires concluir a tarefa. Outra questão que eu também acho que é bastante importante decidir antes mesmo de começar todo o processo é perceber que se vais doar algumas coisas que vais destralhar, a quem é que vais doar, certo? Queres doar, imaginemos, roupa, ok, boa, mas então, e vais doar a quem? Vais colocar num contentor daqueles que há na rua ou queres dar a alguma instituição? E sabes se essa instituição aceita aquilo que queres doar? É melhor verificar antes de começares a fazer o destralho para, mais uma vez, evitar ficares com uma data de sacos à porta de tua casa sem saber muito bem o que vais fazer com eles. Já me aconteceu pensar que determinada instituição aceitava brinquedos, enviei um e-mail só para confirmar e até ao dia de hoje ainda estou à espera que me respondam. Portanto, convém realmente confirmar antes de começarmos a fazer este processo. Para começares a destralhar, convém ter algum material para te apoiar
enquanto o fazes. E então, o que é que precisas? Precisas de sacos do lixo e precisas também de ter algumas caixas onde possas colocar aquilo que queiras manter, se eventualmente há algumas coisas que realmente fazem sentido que queiras guardar, para colocar algo que seja para doar, como eu estava a acabar de dizer, ou eventualmente para vender. Com o material já preparado, o que é que tens de começar a fazer? Então, ao tirar as coisas dos móveis e ao analisar, vai dividindo os objetos por montes, vai colocando pelos vários montes. E então, podes criar um monte de coisas que queres guardar, que te fazem sentido ainda ficar com elas, outro monte para aquilo que não está de todo em condições e que é mesmo para ir para o lixo, outro monte com coisas que estão ainda em condições para serem usadas, mas que a ti não te fazem sentido, portanto serão para doar, ou eventualmente algumas coisas que achas que possas ainda fazer algum dinheiro com elas e portanto as vais vender. No entanto, aconselho-te a não ter um monte do talvez. Não tenhas hesitações quando estiveres a analisar a peça, o objeto que seja, olha para ele e toma a decisão naquela altura e depois não olhes mais para trás. Tens mesmo que ser implacável. Ora bem, então e como é que nós vamos analisar os objetos? Bem, primeiro de tudo, eu acho que é importante perceber há quanto tempo é que nós já não usamos aquele objeto. Seja uma peça de roupa, seja um copo, seja uma revista que nós já não lemos. Há quanto tempo é que efetivamente aquele objeto já não nos é útil? Depois é verificar se está em bom estado ou não. Se for uma peça de roupa que nos está apertada, se calhar, e se não a usamos, sei lá, há 2 ou 3 anos, se calhar há uma grande probabilidade de nós não voltarmos a utilizar aquela peça de roupa. O mesmo se passa com a louça, copos lascados, pratos. Vamos mesmo utilizar aquilo. Se não usamos, não precisamos de o ter em casa. Além disso, também é importante ver ou perguntar-nos se aquele objeto tem ou não um valor sentimental. Com base nas respostas a estas perguntas, toma a tua decisão. Enquanto estás a destralhar, foca-te apenas nessa tarefa. Esquece se viste sujidade no móvel, se há pó que é preciso limpar. Deixa isso para depois, porque senão este processo vai demorar muito mais tempo do que era suposto, vais-te cansar a meio daquilo que estavas a fazer e não vais conseguir concluir o destralho, que era efetivamente a tarefa que tinhas em mãos. Portanto, deixa a limpeza para depois e foca-te em destralhar. Se tens muito pouco tempo, mas sentes-te engolida pela tralha, evita querer destralhar tudo de uma vez. Em vez de pensares ou teres como objetivo para aquele dia uma divisão, pensa em destralhar algo mais pequeno. Por exemplo, em vez de destralharmos a cozinha toda de uma vez, vamos destralhar um armário, eventualmente apenas uma gaveta. A mesma coisa se passa, por exemplo, no guarda-fatos. Em vez de ser o guarda-fatos inteiro, porque não apenas uma parte, uma secção do guarda-fatos, ou em vez de ser o quarto dos miúdos todo, vamos apenas destralhar uma caixa com brinquedos. Vai tornar a tarefa mais fácil e a sensação boa que nós temos depois de destralhar, aquela sensação de leveza, vai ser exatamente a mesma que se tu tivesses feito numa divisão inteira. Vender objetos que já não te são úteis a ti, mas que ainda estão em ótimas condições, pode ser realmente uma boa maneira de tu te livrares deles. Eu já o fiz em várias ocasiões e já consegui vender muita coisa, por exemplo, no OLX, mas a Vinted também é uma boa plataforma para nós utilizarmos nestes casos. No entanto, gostava de dar assim só um pequeno conselho, e isto por experiência própria, porque já me aconteceu, que é, ao colocar o objeto para venda, tentar estabelecer um objetivo temporal para o vender. Ou seja, se por exemplo nós temos um livro que o queremos vender e vamos vendê-lo, imaginemos, por 15 euros. Vamos dar, imaginemos, 3 semanas para o conseguir vender àquele valor. Se virmos que não o vendemos, vamos baixando o preço até ou conseguirmos vender, ou então desistimos de o vender e, por exemplo, damos. E porquê que eu digo isto? Porque se nós tivermos o objeto infinitamente à venda, à espera que alguém apareça, aquele objeto vai continuar a ser tralha que nós não nos conseguimos livrar. Como disse no início do vídeo, eu tenho uma grande tendência a guardar coisas. E uma das coisas que eu tenho mais dificuldade em me desapegar são as coisas dos miúdos.
Quer acredites ou não, só na pandemia é que eu consegui livrar-me de toda a roupa de bebê que eu tinha guardada na arrecadação dos meus miúdos. Eu não mexia naquelas caixas há anos, não estava sequer a pensar em ter bebés, no entanto, estava emocionalmente muito ligada àquelas roupinhas pequeninas e foi só mesmo durante a pandemia que eu ganhei coragem, peguei nas caixas todas, levei-as para cima, para a sala, enchi a sala com as caixas todas, vi a roupa que estava em condições, vi aquela que eu gostava de guardar e depois pus tudo em sacos e dei a uma amiga minha que estava à espera de bebê. A não sentir que estava a ficar assim, sem nada, dos meus filhos, o que é que eu resolvi fazer? Então, nessa altura, resolvi criar uma caixa para cada um deles de recordações. Escolhi assim 2 caixas com um tamanho que me pareceu mais ou menos adequado e coloquei lá tudo aquilo que eu tinha e que me traziam melhores memórias tanto de um como de outro. A primeira roupinha da maternidade, os brinquedos com que eles mais brincavam, aquele vestidinho ou aqueles ténis ou aquelas calcinhas, tudo em ponto super pequeno, não é? Que me traziam melhores recordações e guardei-as na caixa e pus como limite que não podia ultrapassar o tamanho da caixa. E então consegui passar assim de N caixas que eu tinha na arrecadação para apenas 2. Continuando na temática crianças, outra coisa que invade constantemente as nossas casas são os desenhos e os trabalhos manuais. E a verdade é que um desenho, tudo bem, 2 ou 3 são muito giros, mas quando nós temos assim uma chuva de desenhos e trabalhos manuais em casa, pode se tornar complicado. Podemos não conseguir saber bem como lidar com tanta coisa. Então, hoje em dia, os meus miúdos já não fazem propriamente muitos desenhos nem muitos trabalhos manuais, se bem que a Sara é bastante artística, mas houve uma altura em que realmente eram constantes os trabalhos, os desenhos principalmente, que eles faziam. E então, para conseguir lidar um bocadinho com isso, mas também não deitar tudo fora, o que é que nós decidimos fazer? Eu arranjei uma caixa de cartão, assim uma caixa ainda grandinha, e eles faziam os desenhos, ou faziam os trabalhos, e iam colocando os desenhos nessa caixa. Ao fim de algum tempo, nós tirávamos todos os desenhos para fora e íamos ver aqueles que realmente valiam a pena. Tanto os que eu gostava como os que eles gostavam, porque às vezes a visão pode ser diferente e se calhar um desenho que eu acho que vale até a pena guardar, para eles não era nada de especial. E então nós fomos conseguindo controlar aquela avalanche de trabalhos e de desenhos que existiam em casa. O vídeo está quase a chegar ao fim, mas antes de terminar queria-te dar ainda só mais 2 ideias, assim, 2 ideias que podem ser ideias práticas ou mais rápidas. Então, uma delas é o Destralhe Express, em que num dia em que tu tenhas 5, 10, 15 minutos extra e que tenhas tempo para isto, o que é que podes fazer? Podes pegar num saco de plástico ou eventualmente numa caixa e dares uma volta pela tua casa toda e ir retirando tudo aquilo que vês que está a mais. Eu, por exemplo, tenho uma grande tendência, mais uma vez, volto a dizer que eu realmente sou de guardar muita coisa, então eu tenho uma grande tendência de guardar faturas de tudo. Chego do supermercado, coloco a fatura do Lidl em cima do móvel da cozinha, volto ao supermercado, mais uma fatura ali em cima e elas vão acumulando. Para quê? Para nada, porque depois aquilo vai para o lixo. E então, se conseguires em 5, 10 minutos, vais ver que vais conseguir, se em 5, 10 minutos conseguires fazer isto, vais ver que vais conseguir assim, num curto espaço de tempo, dar uma sensação, para ter aquela sensação de que a casa está um pouco mais leve, um pouco mais arranjada, digamos assim, só com isto de ir passando pelas várias divisões e ver aquilo que está a mais. Pode ser tanto papéis, como pode ser se calhar algum objeto que tu olhas para o móvel e vês, mas isto aqui não faz sentido, pegas e tiras e pões na caixa e depois logo se vê o que fazes com ele. A outra ideia que eu gostava de te deixar é a de criar uma área para ires colocando aqueles objetos que tu sabes que estão a mais, mas que naquela altura não tens tempo para lidar propriamente e decidir o que é que vais fazer com eles. Imagina, num espaço na despensa ou num cantinho da sala ter uma caixa
ou um cesto e ir lá colocando tudo aquilo que não te é útil, que sabes que não precisas, mas que realmente não consegues lidar com aquilo naquela altura. Eu não sou propriamente assim muito bom exemplo, se calhar, para esta sugestão que te estou a dar, porque neste momento eu tenho ainda uma cave cheia de coisas que eu não sei muito bem o que é que eu vou fazer, mas eventualmente aquilo ainda há de ser tudo limpo, tudo destralhado e há de ter lá embaixo uma bela sala. E depois desta conversa toda sobre a tralha, conta-me como é que tu lidas com a tralha. Também sentes que tens demasiadas coisas e que queres uma casa mais leve e mais saudável? Conta-me tudo nos comentários. Espero que tenhas gostado de me acompanhar em mais um vídeo e se sim, não te esqueças, faz um like e deixa um comentário, é mesmo muito importante. E se fores nova ou novo aqui no canal, não te esqueças de o subscrever. Obrigada pela tua companhia e até ao próximo vídeo. Beijinhos!